Veja no ICL Notícias, segunda edição. Azedou de vez. Governo e Hugo Motta trocam críticas pela votação do projeto que enfraquece a Polícia Federal. A gente vai garantir a integralidade do financiamento da Polícia Federal. O formato a gente vai definir ao longo do processo. Mais do mesmo. Por recomendação de Ciro Nogueira, Ibanez Rocha indica novo presidente do BRB após operação contra o Banco Master. Arquivos Epstein envolvendo Trump. Após Congresso aprovar a divulgação, tema volta a assombrar a Casa Branca. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O ICL Notícias segunda edição está começando. Estamos ao vivo em todos os nossos canais. Chega mais aqui com a gente que a nossa mesa redonda dessa quarta-feira, dia 19 de novembro de 2025, já está prontíssima. Chico Sá, boa tarde. Opa, boa tarde, Gabi. Boa tarde, audiência. Nessa quarta com cheirinho de sexta-feira. Cheirinho de sexta-feira, né? O gostinho... Isso aí. Algumas pessoas estão já sentindo gostinho de feriado. Mas a gente tem a não. Galera que vai trabalhar também. Aqui a gente é plantão permanente com a notícia, não tem brincadeira. Estaremos de olho aqui. Então, se acontecer alguma situação excepcional, não estou indicando nada, mas se acontecer, estaremos... Eu acho que a prisão do homem só na próxima semana, eu acho. Sei não, eu acho. Vamos ficar de olho, mas... Lá em Brasília o negócio continua bastante quente, porque a gente teve a aprovação do PL antifacção pela Câmara dos Deputados, já com críticas do governo, do próprio presidente Lula. Falando em Brasília, vamos a Brasília. Eu disse que a mesa redonda já estava posta e Heloísa Vilela está lá com a gente também nessa quarta. Elô, boa tarde para você, minha amiga. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Chico. É tarde com perfume de feriado, né? Perfume de sexta-feira. Mas, olha, vou te falar que aqui no Congresso a movimentação só recomeça segunda-feira. Porém, na política não parou, porque bastou esse PL da antifacção ser aprovado para a briga começar já nas mídias sociais. Então, tem muita insatisfação com o texto que saiu daqui e saiu de lá da Câmara, e aqui no Senado a promessa é de vir mais mudança por aí, talvez mais na direção do que o governo está querendo. Você viu, né, Chico? Eu falei que as movimentações em Brasília continuam, e a Elô disse que a movimentação na política continua, mas os corredores são bem tranquilos, muito diferente do que a gente vê no dia a dia da Elô, né? Agora é vida mole aí, né? Até votar online, os caras votam, não tem mais aquela obrigação de estar... sempre foi, historicamente, terça, quarta e quinta. Quinta à tarde todo mundo já voa para os seus estados e tal. Agora, com a votação online, muitos deles nem isso, nem pisam. Tem até deputado nos Estados Unidos e ninguém diz nada e o cara continua com o mandato, então pode qualquer coisa, né, Elô? Virou bagunça, mas essa emboscada que o Derrite, o Hugo Motta, Tarcísio, a turma da direita promoveu aí com o Lula, né? Eles roubam o projeto de lei do governo, que foi preparado com muito tempo pela turma ali do Lewandowski. Eles se apropriam, mudam geral, tiram o poder da Polícia Federal, a polícia que realmente combate o crime organizado no Brasil, e deixam essa coisa ali mequetrefe que ficou, que tem combate nenhum, eles aumentam uma pena aqui, outra pena acolá, mas pegando só a turma de baixo. Isso. A turma de cima continua livre, banqueiro, pelo pensamento dele, jamais seria preso. Faria Lima teria uma cancela ali que proibiria a entrada da Polícia Federal. Então é só para pegar ali a turma de baixo. Se mantém, né? Aí é fácil, né? A gente já vê quem vai afetar. Elô, eu sei que você tem trechos a destacar desse projeto. Antes, só queria trazer a fala do presidente Lula
para a gente ver como é que bateu ali para o governo, em especial para o presidente, né, que foi para as redes sociais falando o que ele achou dessa redação final dos deputados. Ele disse que favorece quem quer escapar da lei. Então ele diz: a gente precisa de leis firmes e seguras para combater o crime organizado. O projeto aprovado pela Câmara alterou pontos centrais do PL antifacção que o nosso governo apresentou. Do jeito que está, enfraquece o combate ao crime. É isso que você estava ressaltando, Chico. E gera insegurança jurídica. Trocar o certo pelo duvidoso só favorece quem quer escapar da lei. É importante que prevaleça no Senado o diálogo, olha aí o aceno também ao Senado já, e a responsabilidade na análise do projeto para que o Brasil tenha, de fato, instrumentos eficazes no enfrentamento às facções criminosas. E aí, a Elo Vilela também conversou com os integrantes do governo. Ela vai apontar aqui quais são os principais problemas que ainda permanecem nessa versão que foi aprovada na Câmara, né, Elo? Exatamente, Gabi, e não são poucas, viu? A gente acha que são basicamente 2 pontos, que é essa história de retirar dinheiro da Polícia Federal, que não é assim direto: vou tirar seu dinheiro. Não, eles dizem: o resultado de apreensões em batidas e mandados de busca e apreensão vão para o Fundo Nacional de Segurança Pública. Acontece que esse fundo não fica todo com a Polícia Federal, esse fundo é dividido com os estados. E pior, no Ministério da Justiça, se você entrar lá na página deles, você vai ver o dinheiro transferido para os estados muitas vezes fica lá parado, quando a Polícia Federal precisa dessa verba para continuar se aparelhando e se modernizando. Então, esse é um ponto-chave que o governo questiona. Agora, existem outros, né? Existe uma preocupação muito grande com o tipo de punição que está sendo vislumbrada e instituída nessa lei, que trata de crimes que já estão em outra lei, criando uma certa insegurança jurídica. E também um ponto que acho que a gente vai explorar mais tarde com a Jandira Fegali, que deve conversar com a gente hoje, que é a situação que ela cria, essa lei cria, para as comunidades que são dominadas pelas facções criminosas. Existe uma parte nessa lei que diz que se você abrir a sua porta para dar guarida, está escrito assim na lei, para dar guarida para gente das facções criminosas, que você pode ser condenado a mais de 13 anos de cadeia. Acontece que em muitas comunidades é proibido trancar a porta. A facção criminosa não permite que você tranque a sua porta, porque eles podem precisar de entrar a qualquer momento. Então, essas pessoas, elas são vítimas da violência. E a lei está escrita de uma maneira que pode tornar essas pessoas agora vítimas também de uma lei que foi muito mal pensada e que vai criminalizar comunidades inteiras. Então, assim, são muitos problemas no texto que veio aqui para o Senado. A esperança é que sejam corrigidos agora aqui nessa casa. Já até uma sinalização, né, Elo e Chico também, de que esse trecho já chamou a atenção do Senado também. Então, pode ser que lá realmente seja alterado, porque é um absurdo, é pensado por gente que não tem o menor conhecimento das comunidades. Para castigar ali o trabalhador, a trabalhadora, né, da favela, né, que não tem nem é bandido, nem é polícia, não tem culpa nenhuma pelo conflito e que vai pagar, não é, vai pagar por essa guerra burra, a tal da guerra às drogas e tal, que essa guerra burra que só mata, não prende ninguém grande, nunca prende o rei da parada mesmo, fica só ali no varejão, não resolve nada. A gente está aí há 50 anos, eu ia chutar, mas é muito mais de 50, com essa mesma guerra, sobe polícia, desce polícia. Pega ali 2 bagrinhos, faz aquela foto ali em cima da mesa da Polícia Civil, com um papelote de cocaína, com um fuzil e tal, não resolve nada, não prende o dono da droga, não prende, não consegue segurar o contrabando de fronteiras, não consegue também evitar que a droga chegue aos Estados Unidos, que é o maior mercado consumidor, ou seja, não serve para nada. Elo. E outra coisa, Chico, tem um artigo, que é o artigo 2º da lei, tem os incisos 3 e 4, que eles abrem brecha para criminalizar manifestações. Então coloca aí, Gabi, você dá uma olhada, porque eu daqui não vou ver nada. Assim, não, pode ir explicando, Elo, se você quiser, eu também posso ler aqui, aí você traz a explicação na sequência. O que você prefere?
A gente está com ele na tela aqui agora. Eu acho que assim, eles deixam claro que existe uma brecha para criminalizar manifestações de rua, ou uma situação em que você tem a polícia cercando um bando de jovens, vamos imaginar, e aí as mães vêm e ficam na frente para impedir a polícia de chegar nos filhos. Elas vão ser criminalizadas, né? Se você impedir uma via e atrapalhar o trabalho da polícia de desimpedir a via, isso pode também ser considerado crime, com mais de 12 anos de cadeia. Então, assim, como é que você vai fazer uma manifestação de rua? Como é que você vai enfrentar a polícia quando você acha que ela está fazendo uma coisa que ela não deveria fazer, a população não vai poder fazer mais nada disso? Então, tem muitas brechas que são preocupantes nesse projeto. Boa, Elô, aqui só para trazer um trecho muito rapidamente para quem está só nos ouvindo. A Elô explicou muito bem e tem ali meio que pontuando coisas que podem ser crime, né? Então, quais seriam os problemas? Restringir, limitar, obstaculizar ou dificultar, ainda que de modo temporário, a livre circulação de pessoas, bens e serviços. Esse é um trecho do que diz aqui o projeto, né, o texto do DERRIT, isso que criminalizaria as manifestações, segundo o Elô está explicando aqui, né? Tem um outro trecho falando da colocação de barricadas, de bloqueios, obstáculos físicos, incêndios, destruição de vias ou uso de artefatos ou qualquer outro meio destinado a restringir o deslocamento, porque isso acontece, né, essa questão. Aconteceu muito com os próprios bolsonaristas, eles fizeram isso nas estradas. Isso, exatamente. Eles provocaram isso o tempo inteiro, mas ninguém pensou nessa hora. O que eles estão visando mesmo é movimentos sociais, como o MST, movimento de mães de periferias, movimento contra a violência e etc. A gente sabe quem é o alvo disso aí. Não é ninguém branco, não é ninguém de classe média, não é ninguém de classe alta, ali, o MST são os desamparados do Brasil, para variar. Elô, eu queria também trazer aqui o posicionamento do presidente da Câmara dos Deputados, né, que com essa publicação que ele faz nas redes sociais e também com a aprovação do projeto do jeito que está, né, ele diz que o governo optou pelo caminho errado ao não compor a corrente de união, olha como ele chamou, corrente de união, para combater a criminalidade. Então, trazendo aqui um pouco a fala do Hugo Motta nas redes, ele diz: não se pode desinformar a população que é alvo diariamente do crime com inverdades. É muito grave que se tente distorcer os efeitos de um marco legal de combate ao crime organizado, cuja finalidade é reforçar a capacidade do Estado na segurança pública. Não vamos enfrentar a violência das ruas com falsas narrativas. Precisamos estar unidos neste momento. O governo optou pelo caminho errado ao não compor essa corrente de união para combater a criminalidade. O que a gente viu acontecer foi o texto voltar diversas vezes, né, Elô, por críticas ao texto e o relator não conversar, não procurar o governo federal para negociar ou para tratar a respeito disso em nenhum momento, né? Não, ele sequestra o texto do governo, ele sequestra o texto do governo, chama o DERRIT de São Paulo numa operação casada com o Tarcísio de Freitas para reforçar eleitoralmente tanto o DERRIT como o Tarcísio no próximo ano e vem com essa palhaçada agora. Olha, eu acho que essa troca de mensagens, porque é uma troca de mensagens, né? O presidente Lula se manifestou e depois veio essa manifestação do Hugo Motta chamando o que o presidente escreveu de inverdades, porque o presidente está pontuando que esse projeto vai sim fazer com que a Polícia Federal perca verba e isso enfraquece o trabalho da Polícia Federal. E ele está chamando isso de inverdades. Então, primeiro você já vê aí um confronto direto entre o presidente da Câmara e o presidente da República, o que é sinal de que a coisa está bem ruim. Agora, a gente tem também uma demonstração clara da diferença que vai ser esse processo no Senado. Por que eu digo isso? O DERRIT tinha uma reunião marcada, 9h da manhã, do dia da votação, ontem, com a ministra Gleisi e com o ministro Lewandowski. O Hugo Motta marcou essa reunião. Depois ele ligou para desmarcar porque o DERRIT não queria ir. O DERRIT não queria conversar. Talvez porque soubesse que ele não ia ter argumento para contrapor os argumentos do Lewandowski, né? Então fica meio difícil discutir com quem tem argumento. Porém,
Aqui no Senado, hoje eu soube que o senador Alessandro Vieira, que será o relator da matéria aqui no Senado, já enviou uma mensagem para o Ministério da Justiça dizendo que quer saber exatamente quais são os pontos que o Ministério critica no projeto que foi aprovado aqui na Câmara e quer conversar sobre o assunto. É um comportamento diametralmente oposto, que é assim que se constrói legislação, é conversando, negociando e argumentando. Agora, essas mensagens do presidente Lula e do Hugo Mota também são uma discussão a respeito de como tratar esse assunto e qual é a versão do tratamento desse assunto que vai dominar nas redes, porque o Hugo Mota está se pelando de medo da maneira como ele está sendo tratado nas redes. O Hugo não se importa, né? Aquela coisa toda pegou mal para ele, ele cometeu uma série de erros e acho que agora está cometendo mais um, de abraçar o projeto do DERIT como se fosse dele mesmo, né? Se identificando unha e carne com o DERIT e o Tarcísio, que é isso mesmo, esse é o grupo dele. Mas ele, como presidente da Câmara, teria a prerrogativa de não ficar tão envolvido diretamente com um grupo da casa, né? Ele podia tomar um pouquinho de distância e dizer, não, eu sou o presidente, né? E tratar isso de outra maneira. Então, você tem aí uma mudança radical no tom, na maneira de conversar e negociar da Câmara para o Senado, né? Do DERIT para o Alessandro Vieira, e você tem uma disputa aberta entre o Hugo Mota e o presidente da República e também uma disputa clara da maneira como esse assunto será tratado, quem vai comunicar para a população brasileira exatamente o que aconteceu aqui. E é o esforço do governo, do presidente Lula, de deixar claro, sim, estão tirando dinheiro da Polícia Federal, entre outras coisas. Elô, super importante isso. A Elô falou aqui do Alessandro Vieira, né, do MDB, que vai ser o relator do projeto antifacção lá no Senado, e isso foi visto com certo alívio no Planalto, porque o Alessandro Vieira, segundo a avaliação ali do entorno do presidente Lula, tem um perfil mais técnico, né, um perfil mais moderado também para conduzir essa análise por lá. E o próprio Alessandro Vieira já deu uma declaração, muito rapidamente aqui para a gente já chamar a nossa convidada, dizendo que não vai permitir que a Polícia Federal perca recursos. Então, a gente já tem aqui uma indicação de como é que ele vai conduzir essa história. Vamos assistir rapidamente essa fala. A gente vai garantir a integralidade do financiamento da Polícia Federal. O formato a gente vai definir ao longo do processo. Vou chamar aqui a deputada federal Jandira Fegali para a gente conversar a respeito desse assunto. Deputada, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde para vocês, é um prazer estar sempre no ICL e é um prazer também estar com quem nos ouve nesse momento. Também um prazer te receber, deputada. Eu aproveito já para te perguntar sobre a passagem desse projeto para o Senado, né? Se a senhora tem acompanhado ou participado, talvez, de alguma maneira, dessa discussão, se tem a previsão de tirar algum desses trechos que estão sendo bastante criticados, como, por exemplo, eventualmente a criminalização das comunidades ou também o enfraquecimento da Polícia Federal a respeito das verbas. Bem, primeiro, a Elô acompanhou muito com a gente ontem aí e viu que o debate, na verdade, ele foi ideologizado demais, não é? Porque a extrema-direita, ela não permite um debate qualificado nem de alto nível. Eles não só polarizam, ideologizam, politizam o debate de um jeito que os argumentos não fluem, eles não ouvem. Não tem argumento possível de convencimento para essa turma. E muitos votaram que nem concordavam completamente com o projeto, com temor do senso comum. Porque o que eles dizem? Quem vota contra é a favor de bandido. E as pessoas temem que essa repercussão na sociedade impacte eleitoralmente no ano que vem. Então, essa onda do senso comum é muito prejudicial a quem responsavelmente faz leis no Brasil, principalmente para enfrentar algo tão grave, tão opressor da sociedade como são as facções criminosas. Então, o interesse de todos ali, nós, do nosso campo, era enfrentar a facção criminosa. E o projeto do governo, na minha opinião, era um projeto muito melhor. Um projeto trabalhado durante 6 meses, ouvindo especialistas, ouvindo juristas, ouvindo pessoas que lidam com gestão de segurança pública. Então era um projeto muito mais redondo, muito mais denso, muito mais valorizador do papel investigativo da Polícia Federal, integrado inclusive com estados e municípios.
aumentou penas de forma proporcional, correta, quando tinha que aumentar a pena, botando uma pena básica para o conjunto dos crimes, e ainda teve sanções administrativas, sanções penais, sanções civis. Foi um projeto muito redondo, na minha opinião, a gente não precisava além disso. Eu acho que precisa avançar na lei, porque a lei que nós mexemos da organização criminosa é de 2013, e o crime de lá para cá mudou o seu contexto. Então é preciso evoluir também na lei, por isso a qualificação de facção criminosa. Claro. O que vai acontecer no Senado se esse projeto que foi aprovado na Câmara, o texto foi, prevalecer? Eu acho que nós vamos ter um atraso no processo investigativo e acho que nós vamos criminalizar o cotidiano das comunidades. Eu ontem conversava, isso pelou inclusive na Câmara ali no Salão Verde, eles têm muito medo da Polícia Federal, é bom dizer isso, porque a Polícia Federal é capaz de investigar relações econômicas, relações políticas de autoridades locais com crime, com sistema financeiro, com fintech, como essa questão do banco que foi liquidado e que o Cláudio Castro colocou dentro desse banco não só Rio Previdência, mas também um BIDA SEDAI. É um calote bilionário que nós estamos sofrendo no estado do Rio de Janeiro. E o TCE alertou essas irregularidades durante todo o tempo. Sim. E ele, assim mesmo, aplicou o dinheiro no banco que foi liquidado e o presidente preso. É óbvio que o Cláudio Castro tinha conhecimento dessas coisas. Então, assim, a Polícia Federal, quando ela entra, ela vai investigar esse conjunto. E eles temem a Polícia Federal. Então, eles tiraram, pelos nossos cálculos, pelos cálculos do próprio Ministério da Justiça, 272 milhões do Fundo Nacional de Drogas, que é o principal fundo de reversão do confisco de bens. Tiraram 60 milhões do Fundo Nacional de Segurança Pública, fazendo um novo rateio e esvaziando o papel federal no processo investigativo e de combate a esses criminosos, sejam eles de execução direta do crime chamado ultraviolento, que eu nunca vi essa figura penal, uma invenção, como é uma invenção chamada de domínio social estruturado, também ninguém sabe o que é isso, nem eles explicaram, que está no texto, né? Ultraviolento, ele libera o colarinho branco, porque o colarinho branco não é ultraviolento na execução. Então, a organização criminosa ultraviolenta pode estar, inclusive, liberando os criminosos chamados de colarinho branco do sistema financeiro. Então, tudo isso, a depender da interpretação do judiciário e de quem vai aplicar a pena, pode aliviar muito os aliados dessa turma que ontem virou um discurso único de que eles querem combater o crime. E na questão na questão, inclusive, do perdimento de bens, que seria o confisco, eles também burocratizaram, alargaram, criando uma inovação da chamada ação civil pública, que pode levar 10 anos. Então, eles, na verdade, no fundo, eles estão protegendo a liderança do crime, a liderança do sistema financeiro, a liderança política, a liderança do comando, os líderes que não estão na favela. Esses é que eles estão, de fato, protegendo. E, além disso, tem uma criminalização absurda do ambiente da favela. Quando a gente escreve que você restringir, limitar, obstaculizar ou dificultar, ainda que de modo temporário, a livre circulação de pessoas, isso você está criminalizando um protesto, uma passeata, Sim. uma caminhada, né? Isso aqui pode ser interpretado. Isso aqui, gente, 20 a 40 anos de prisão. 20 a 40 anos. Olha a pena básica desse projeto. Quando entra aqui na questão do transporte, danificar ou explodir ficou no mesmo crime. Então eu posso jogar uma pedra numa vidraça de um ônibus, ou eu posso explodir um ônibus com gente dentro, o crime é o mesmo, é 20 a 40 anos. E quando eles falam no capítulo favorecimento do domínio social estruturado, quem abrigar, né, uma pessoa ligada ao crime, 12 a 20 anos. A mãe de um menino desse, que não vai deixar de abrigar o seu filho, vai pegar de 12 a 20. E eles escrevem lei, algo que eu também nunca vi, Lívia, que é apoiar de qualquer forma. O que é apoiar de qualquer forma num texto legal? Isso não existe. Também 12 a 20 anos. Né? E, além disso, tem um artigo que eu não sei se todo mundo percebeu, que é o seguinte: mesmo que você não seja partícipe de uma organização criminosa, mas cometer um desses crimes, você também pega 20 a 40 anos. Então eu não sou nem do Comando Vermelho, nem do Terceiro Comando, nem de nada. Mas eu danifiquei um ônibus num protesto.
20 a 40 anos. Nossa, isso então, uma criminalização de um ambiente, do cotidiano dessas famílias e dessas pessoas que vivem na periferia e nas comunidades, que é inaceitável. Então, é preciso que esses pontos, e tem outros, né, porque não dá tempo, mas é preciso que a gente mexa isso no Senado, mas que a gente principalmente construa um acordo que envolva a Câmara, porque a última palavra é da Câmara. Você pode fazer todas as modificações no Senado e quando voltar para a Câmara, voltar para o texto que foi aprovado lá ontem, que é a última palavra da Câmara. Então, é um tempo que a gente tem para construir. Fala, Elô, desculpa. Não, deputada, é porque a gente já viu hoje uma troca de mensagens entre, né, não foi direta, mas foi entre o presidente Lula e o presidente da Câmara, Hugo Mota. E o presidente Lula já dizendo, olha, isso enfraquece a Polícia Federal, e o Hugo Mota dizendo, as inverdades não ajudam nada e tal. A minha pergunta é o seguinte, é hora da base do governo, ir para as mídias, como foi com a PEC da blindagem, a PEC da bandidagem, porque se esse texto for melhorado substancialmente aqui no Senado e voltar para a Câmara, e a Câmara não se estiver se sentindo pressionada o suficiente, ela não vai manter o texto que vai sair daqui do Senado. Quer dizer, não é? Eu concordo com você, Lu. Acho que é uma estratégia de comunicação agora decisiva. Qualquer pesquisa, dependendo de como você pergunte, ela tem um resultado. Se perguntar assim, você é a favor de combater o crime organizado? Claro, eu também sou. Mas é a favor de esvaziar a Polícia Federal? As pessoas vão dizer não. Mas a pergunta nunca é essa. A pergunta que se coloca nas pesquisas é se você é a favor do projeto que combate o crime organizado. Ora, até eu, se fosse leigo e tivesse respondendo essa pesquisa, eu diria sim. Né? Eu acho que o Senado ele precisa evoluir. Ele já disse que vai fazer audiência pública, inclusive, o que é bom para ouvir. Tem que ouvir o governo, porque o Derrite se recusou a ouvir o governo. Né? Tem que ouvir o governo e precisa, na verdade, que o governo se articule bem no Senado, mas não deixe de se articular com a Câmara. E acho que a sociedade precisa intensificar a sua pressão para que, de fato, os avanços que possam ser alcançados no Senado permaneçam no retorno do projeto à Câmara. Sem mobilização, nós corremos o risco do Senado fazer um esforço e, quando chegar na Câmara, voltar tudo ao que era antes, como no quartel de Abrantes, que foi a votação de ontem. Chico. Boa noite, deputada. Deputada, eu vou seguir na questão do crime organizado, só que eu vou mudar de Brasília para o Rio. Eu queria saber como a senhora viu a relação do Cláudio Castro, governador do Rio, ao investir pesadamente no Banco Master, que pertence a esse senhor que está preso agora, ao Daniel Volcaro, e especificamente na questão da Rio Previdência, da Previdência dos servidores funcionários do Rio de Janeiro. O governador colocou na mão desse senhor que está preso agora, desse banqueiro, praticamente a aposentadoria de muita gente no Rio de Janeiro. Eu queria a sua avaliação sobre essa manobra financeira do Cláudio Castro, que, ao meu ver, é ato quase de crime organizado. Na verdade, ele botou 990 milhões, quase 1 bi, do Rio Previdência, mais 1 bi da SEDAI, foi 2 bi, num estado que está falido, que não tem desenvolvimento nenhum, que não tem desenvolvimento industrial. É o maior desemprego do Brasil, é o do Rio de Janeiro. É o maior número de jovens fora da escola e fora do trabalho, é no Rio de Janeiro. E tudo o que as mães das comunidades falam para nós é que o filho dela só precisava de uma oportunidade. Então o Cláudio Castro não tem nenhuma autoridade para falar em segurança pública. E pior, esse investimento no Banco Master, a Polícia Federal já está investigando e tem que ir fundo. Porque vai ter que ficar claro para a sociedade qual é a articulação real do governador com esse crime. Exato. Porque isso é crime. Isso que ele fez é crime e o dono do banco é um fraudador do sistema financeiro. Como é que ele, alertado pelo Tribunal de Contas, continuou investindo no Banco Master? Ele estava alertado pelo Tribunal de Contas. Sim. E assim mesmo continuou investindo. Então essa relação me parece mais profunda e mais articulada e mais robusta do que apenas um investimento que ele não sabia, um investimento pontual para melhorar as finanças do Estado. Então eu acho que essa investigação vai mostrar muita coisa e eu acho que vai, de alguma forma, vai desmontar a tentativa de virar a agenda. A chacina e as operações foram politicamente planejadas para a virada de agenda
e de popularidade. Se essa investigação avança, isso pode dar com os burros na água, que pode demonstrar uma articulação criminosa do governador com essa turma fraudadora e que é crime organizado também, né? Então eu penso que isso aí e que queria enfraquecer a Polícia Federal para que esse tipo de crime não fosse investigado. Mas não tenha dúvida, depois da Operação Carbono Oculto em São Paulo, o PCC Faria Lima, e ainda está sendo investigado também as relações com o mundo político de São Paulo, é óbvio que eles não querem a Polícia Federal aqui, né? Então é muito grave. E ele continua com as operações, né? Olha, eu digo a vocês, terça-feira foi aquela chacina do Alemão e da Penha, nós chegamos lá quinta de manhã. Quem estava no controle do território? O Comando Vermelho. Mandaram baixar o vidro, radiocomunicação. Mesmo quando não adiantou nada. Eles sucedem os que foram mortos muito rapidamente e continuam no controle, porque a política do Cláudio Castro não é de reocupação do território. É uma agenda política, não é para resolver a segurança pública nem para salvar a vida de ninguém, né? Lamentavelmente, eu tenho que dizer isso. E eu fico muito triste que essa seja a realidade do governo do Estado do Rio de Janeiro. É isso, deputada, é fundamental essa sua colocação aqui, porque a situação continua a mesma e a Jaqueline Muniz, né, especialista em segurança pública, até falou isso. Na verdade, eles prestaram um favor ao crime organizado, porque além de continuar, ainda por cima são pessoas que não podem prestar nenhum tipo de esclarecimento para as investigações, né, que deveria seguir. Exatamente. Quero muito agradecer. Se tem alguém que entende de polícia, chama-se Jaqueline Muniz. É isso mesmo. Eu ouço muito a Jaqueline e ela é uma pessoa muito séria, foi muito perseguida, quero inclusive prestar publicamente minha solidariedade a ela, né, que pelo fato dela se posicionar, ela foi perseguida como professora universitária, foi perseguida nas redes, foi perseguida na rua, ela ficou numa situação muito difícil. Eu publiquei isso como solidariedade, mas faço questão de expor isso aqui também. Solidariedade é uma pessoa séria, uma especialista séria, que já contribuiu muito para a segurança pública do Rio. E o que nós precisamos é mudar politicamente. Sem dúvida. O que o Rio de Janeiro tem, senão essa política de segurança também não muda. Sem dúvida. A gente também presta a nossa solidariedade aqui. Eu te agradeço muito, deputada, pela sua presença, pelos esclarecimentos aqui. Obrigada. Um bom trabalho em Brasília. Até a próxima. Obrigada. Um beijo, Elô. Tchau para vocês. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Um beijo grande. Tchau, tchau. A gente continua por aqui com a Elô. Elô, a gente estava falando agora há pouco sobre essas questões todas envolvendo o Banco Master. Olhando para Brasília, você tem uma apuração a respeito do Banco BRB também, né? Gabi, porque hoje o governador Ibanez, a Rocha aqui de Brasília, trocou novamente o nome da pessoa que vai estar à frente do BRB depois desse escândalo. Ele tinha escolhido uma pessoa, agora escolheu outro, o Nelson Souza. E o Nelson Souza já foi presidente da Caixa Econômica Federal na época do governo Temer-Bolsonaro. E o que é interessante ele é do Piauí, do estado do Ciro Nogueira, e é parte de um grupo de técnicos da Caixa Econômica Federal que se aproximaram cada vez mais do centrão, do Ciro Nogueira, né, dessa turma do Temer, do Bolsonaro, e é dessa turma que o Ibanez foi procurar alguém para dirigir o BRB. Então, ao que tudo indica, Ibanez continua recorrendo à mesma turma, que é próxima do Centrão, para ver se consegue botar o dedinho ali no dique, sabe? Quando o dique está começando a dar água e está todo mundo vendo que vai rachar e vai vir água para todo quanto é lado, ele está tentando buscar alguém para segurar ali, botar um band-aid no dique, mas eu acho que não vai adiantar muito. Mas esse nome vem do mesmo grupo que administrava o BRB e que é um grupo que vai da Caixa para o BRB, do BRB para a Caixa. Muitos deles para o BRB no governo Temer-Bolsonaro, voltaram para a Caixa em 2023 e agora estão ali no BRB de novo. É isso, eu quero, Elô, agradecer a sua presença aqui, a gente vai continuar acompanhando essa história, né? Agora, então, a gente tem mais um presidente do BRB apadrinhado, né? Quase que ungido por Ciro Nogueira. O Lula Costa Pinto acabou de publicar agora uma matéria que é Ibanez indica terceiro presidente do BRB em 24 horas. Foi Ciro Nogueira quem escolheu, só isso. Ou seja, a situação continua, Incrível. A situação continua ainda. Elô, obrigada por hoje. A gente se vê em breve, minha querida. Bom feriado para você. Bom feriado, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, querida.
chamando aqui para participar da nossa mesa redonda, a nossa formação completa aqui neste N2. Rodrigo Viana está chegando ao recinto. Completando o trio de ataque. Vamos embora. Vamos embora. Tudo bom, Chico, Gabi? A gente trazia agora, o Chico ressaltou aqui essa apuração do Lula Costa Pinto, né? Do Luiz Costa Pinto, mas a gente chama, para quem conhece aqui, né, a audiência já conhece popularmente como o nosso Lula aqui. Lula Costa Pinto. Mas trazendo essa novidade aqui a respeito do BRB e a apuração agora da Heloísa Vilela também junto com a gente sobre essa substituição também. E o Paulo Henrique Costa, a gente falou muito sobre isso, né? Ele foi saído, né? Foi afastado do cargo. E por conta daquela operação da Polícia Federal investigando o escândalo do Banco Master. Então, a história continua ainda. Tem para puxar. E diz que o clima de fim de mandato do Ibanez lá é total, no Palácio dos Buritis. No Distrito Federal, né? Ele está passando passando o bastão para a vice, né? A Celina Leão, que vai ser a candidata dele a governadora. E ela teria participado das decisões para indicar o novo presidente do BRB, que corre realmente o risco de uma intervenção, né? Porque se aproximou de um momento muito perigoso. Só não comprou o Master porque o Banco Central não deixou, e mesmo depois disso... Insistiu e seguiu comprando papéis podres, a gente pode dizer assim, do Banco Master, né? Olha, se o Ibanez se livrar mais uma vez de uma cana, é porque o bicho é forte mesmo. Porque nesse caso aqui tá feia a coisa. Porque, o Rodrigo... gente, o que ele fez... ele depois do banqueiro preso... ele é o segundo personagem desse escândalo. Sem dúvida, sem dúvida. E da política é o principal. A gente cita sempre o Ciro Nogueira, porque o Ciro Nogueira, qualquer esculhambação que tiver nesse país, ele está ou perto, ou dentro, ou na antessala. E a gente sempre é obrigado a citá-lo. Jornalisticamente, a gente é obrigado a citá-lo. Mas o Ibanez, nesse caso, ele deixou tudo aí, digital... mancha na cueca, batom em tudo que é canto, não tem o que fazer com esse cara. Eu diria que o Ibanez roubou, por assim dizer, né, a prerrogativa de estar no escândalo do Ciro Nogueira. Exatamente. Né? Roubou, literalmente. A não ser que use aquela figura jurídica que existe nos julgamentos, que é a clemência. A não ser que por clemência deixe ele solto, mas não faz sentido. Não faz sentido esse cara, mais uma vez, não ser punido. Nenhum. Aliás, não só não faz sentido, como é um escândalo, né? Pelo amor de Deus. Olha, quero lembrar que semana que vem, semana de estreia do nosso curso de pós-graduação também. Opa. Ressaltamos sempre que é uma pós-graduação ali que vai focar em teoria crítica. Teoria crítica da sociedade é o nome até do curso de pós-graduação. Uma das especialistas, das professoras, né, do nosso grupo de professores é a filósofa, a Nancy Fraser, que é uma referência em teoria crítica no mundo. Então, a gente vai trazer na semana que vem, e é um exercício que a gente faz diariamente aqui no ICL Notícias também, de separar o joio do trigo, de olhar para o que está sendo noticiado e trazer as análises, né? Então, na semana que vem, dia 27 de novembro, quinta-feira, 8 horas da noite, você pode acompanhar, você pode ir lá em icln2.com.br, deixar o seu e-mail para ser avisado que está começando o evento, e lá você pode ter condições exclusivas de matrícula, e quem já é aluno de qualquer produto do ICL também tem condições mais especiais. Então, recados dados aqui, eu acho que vale a pena acompanhar. Já semana que vem, né? Já na semana que vem, quinta-feira. Todo mundo de olho, então. Vamos seguir aqui trazendo mais informações, aliás, trazendo mais um convidado aqui que normalmente vem ao N2 de quinta e sexta-feira, mas hoje ele está excepcionalmente nessa quarta-feira com a gente também, Juliano Medeiros. Boa noite para você. Boa noite. Opa, olha o homem aí, rapaz. Boa noite, pessoal. Clima de sexta-feira nessa véspera de feriado, né? Eu tive que estar aqui no N2, porque clima de sexta-feira é o clima que eu costumo estar aqui nos nossos debates, mas um prazer falar com vocês, gente. Prazer falar comigo. Muito bom. E com notícia quente, né, Gabi? Acabou de pintar uma aqui, hein?
Lembra que ontem a gente falou que o Vorcaro quase deu uma banana para o Brasil, né? Porque estava tentando fugir, segundo as investigações. Que seria o fim do Vale Tudo, né? Seria o fim de Vale Tudo. Clássico, Aurélio, né? O personagem naquela cena clássica. Mas pegaram o cara ali no raio-x, né? Pegaram o Vorcaro indo para Malta, né? Que era onde ele queria chegar. Mas tem um personagem que pode ter, de repente, dado uma banana para o Brasil aí. Pode, olha só essa. É o Alexandre Ramagem, que pode ter fugido do país com a família dele. Ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal, vocês vão se lembrar, na trama golpista. E ele foi visto num condomínio de luxo lá em Miami, nos Estados Unidos. Notícia que está na coluna do Guilherme Amado, no Platô, que era nosso colega aqui do ICL também. Então, informação exclusiva. E vale lembrar que durante a tramitação da ação ali, né, da trama golpista, o Alexandre de Moraes determinou a entrega dos passaportes de todos os réus, né? E não há no processo nenhuma manifestação pública sobre a devolução desses passaportes. Então, será que ele tinha algum outro passaporte? Tem passaporte de algum outro país? Às vezes tem uma segunda nacionalidade ou escapou de alguma outra forma? Porque como é que entrou nos Estados Unidos sem o passaporte brasileiro? Pois é. E ele está licenciado da Câmara, né? Até dezembro, dia 12 de dezembro, é ali a marca, né, do tempo de licenciamento. Em setembro ele pediu licença, alegou problemas de saúde, e o condomínio onde ele está lá em Miami, né, o Ramagem, que foi diretor da ABIN, é de, assim, para vocês terem uma ideia, tá? Um apartamento mais simples custa em média R$2.000. R$2.000 a diária. Diária, tá? E ele foi visto indo para a academia do condomínio, viu, Juliano, Chico? Foi visto, ele e a mulher indo com roupas esportivas, indo para a academia. Foi ali que a pessoa que depois acabou passando a informação para os jornalistas do Platô, viu o Ramagem com a mulher em Miami. Bom, ele está foragido oficialmente? A gente não sabe, né? Os jornalistas estão tentando contato com a defesa, ele vai definitivamente não volta ao Brasil? Também não sabemos, mas olha o risco, por que era tão arriscado deixar o Bolsonaro também numa situação muito frágil aí, né? Didático, né? Os bolsonaristas adoram escapulir, é o vale tudo, é o final da cena do vale tudo, se confirmar, né? Vamos aguardar, de repente ele diz, não, eu tô aqui fazendo um tratamento, eu volto pro Brasil para cumprir a pena, será, Chico? Fui só falar com o Pateta, já volto, volto, fui pegar uma praia em Miami. Juliano, você acha que é por aí? A verdade é que não podia ter dado essa bandeira, né, pessoal? A gente tem falado tanto aqui no ICL que a prisão preventiva não é um instrumento para antecipar o cumprimento da pena, nem nada disso, é para evitar esse tipo de situação, né? Nós temos aí foragidos o Figueiredo, o Eduardo Bolsonaro, o sujeito o principal blogueiro deles, agora me foge o nome. Alan dos Santos. O Alan dos Santos, quer dizer, uma quantidade incontável de pessoas que fugiram para a Argentina, dos condenados da tentativa de golpe do 8 de janeiro. Então, não é exatamente uma novidade. É claro que no caso do Ramagem, teve a suspensão de um dos inquéritos pela Câmara dos Deputados, né, o que deu uma certa blindagem política para ele, né, uma afronta do Supremo, uma afronta da Câmara ao Supremo Tribunal Federal, vocês vão lembrar disso, né? Então, um dos inquéritos, mas ele está condenado em outro. Então, quer dizer, aguardando o cumprimento da pena, não podia ter dado esse vacilo. Ele tem certamente passaporte diplomático, né, como deputado federal que está ainda no exercício do mandato, ainda que licenciado, então pode ter usado, quem sabe, o passaporte diplomático, mas o STF não cometeria o vacilo de pedir o passaporte civil, entre aspas, dele e deixar o passaporte diplomático, né? Então é bom a gente ver o que aconteceu. Agora é mais um vacilo aí, não vou chamar de vacilo do STF, mas a gente tem alertado que a prisão preventiva não é vingança, não é sacanagem, não é nenhum tipo de tortura a esses réus. É que esses réus, pessoal, e esses condenados têm condições financeiras para fugir, têm contatos no exterior. Uma coisa é não colocar na prisão preventiva o Joãozinho, que participou da quebradeira no 8 de janeiro, lá, um ou outro desavisado, dos bagrinhos, né? Porque o cara não tem dinheiro nem para pagar o aluguel no final do mês, quem dirá dinheiro para fugir para outro país, né? Agora, esse sujeito é deputado federal, ex-diretor da Polícia Federal, Sim. Quer dizer, o sujeito com conexões, o sujeito com grana, entendeu? Então, alguém com essas condições financeiras, econômicas, tinha que ser melhor monitorado pela Polícia Federal e pelo Supremo Tribunal Federal, né? Eu entendo que a PF nesses dias teve que enfrentar uma série de outras dificuldades, né? Mas nesse caso agora realmente a situação mostrou aí uma brecha que não era aceitável, né?
Isso. É muita gente para ficar de olho, né? Para monitorar, para ficar na tocaia. Vamos... Acaba escapando um ali no aeroporto. Não, eu só diria para a gente também, a gente está dando a notícia aqui, é claro, confiamos nos colegas que fizeram a apuração, precisamos aguardar também, né, ver em que circunstância que ele está lá, confirmar, etc., ouvir os advogados. No mínimo é uma falta de solidariedade ao chefe, ao Bolsonaro, né? No momento mais difícil do bolsonarismo, o cara que é tão amigo da família, tão amigo de todo mundo, vai embora. Vai embora. Podendo escapulir, o cara foi. Pois é. E as vésperas do início do cumprimento da pena, né? Era isso que eu ia dizer. Uma falta de... assim, uma coisa meio violenta com o Bolsonaro. Pô, o outro fugindo, caindo fora, me deixando na papuda. Pô. Pois é. É semana que vem, Gabi, parece que é semana que vem. Exato, Rodrigo, porque a expectativa até chegou assim, a ficar uma coisa no ar de que poderia acontecer até essa semana ainda, mas realmente está apontando agora a bússola para a semana que vem. A gente ainda não porque sabe. tem os 5 dias de prazo, né? Publicado o acórdão, que foi ontem, né? 5 dias de prazo para a defesa apresentar, enfim, mais um embargo, tentar mais um embargo. E esses 5 dias terminam no domingo, mas como cai no domingo, vai para segunda-feira. E aí, segunda ou terça, pode ter uma definição. Hoje é quarta-feira, foi na segunda-feira a publicação do acórdão. O acórdão foi terça, STF. né? Segunda foi a ata e terça-feira foi o acórdão. Eu acho que foi não vai ser essa na semana, noite de segunda-feira. Não vai ser essa semana, mas imagine que simbólico seria o Bolsonaro começar a cumprir pena exatamente no dia 20 de novembro, dia da consciência negra, ele que sempre foi racista, ele que sempre tratou os negros e as negras com desdém, com preconceito. Imagina que simbólico seria nesse dia que marca o dia da resistência do povo negro, colocar um racista como Bolsonaro atrás das grades. Seria realmente um júbilo para todos nós. Mas, ao que tudo indica, vai ficar para a semana que vem mesmo. O champanhe, a jurubeba, o que quer que seja, que esteja gelando aí na sua geladeira, espere mais um pouquinho, porque falta pouco. Tá chegando a hora. Isso, então na semana que vem a gente pode ter, né, de fato, a efetivação do cumprimento dessas penas. Então, eu acho que a gente deve ter o desdobramento dessa aparição do Ramagem lá em Miami. A gente não sabe o que ele foi fazer por lá e dá até para, além de se confirmar essa questão, né, tem que se entender com que passaporte ele foi, se ele foi... se o Alexandre de Moraes determinou que a entrega do passaporte dos réus fosse efetivada, ele não pode. Então, mesmo que ele vá com outro passaporte, né? Enfim, pela decisão da Justiça, eu acho que o recado é muito claro. Ele não pode ir para fora do Brasil. Então, ainda que ele tenha ido com outro passaporte, isso não pode, né? Pode. Vamos ver como é que o Alexandre de Moraes até vai se manifestar a partir dessa notícia que está aí no mundo, e o Alexandre Ramagem tem que se posicionar também. Vamos falar. Agora, Gabi, Fala, Juliano, vai lá. Claro. Falando em breaking news aí que o Rodrigo trouxe, eu não sei se vocês já comentaram, acabou de sair também a notícia de que o governo do Distrito Federal se tornou réu. Aí eu não sei se é na figura do governador, eu não sei exatamente qual é a figura. Isso é quente, hein? Isso é quente, Juliano. Você está trazendo aqui para a gente. Vamos... O governo do DF teria se tornado réu no caso do Banco Master e... aí a notícia precisa ser confirmada, mas também o chefe de gabinete do Ibanez Rocha, que também seria conselheiro do BRB, também teria se tornado réu. É bom checar essa informação. Mas a chefe, né? A Juliana Monice acabou de sair aqui no jornal O Globo, em uma coluna do jornal O Globo, uma reportagem aqui do Renan Sete. Acho que o governo do Distrito Federal e a chefe do governador, né, do Ibanez Rocha, estão sendo acusados nesse processo, em um processo sancionador, que é aquela acusação formulada e que vai a julgamento da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, envolvendo o BRB. Importantíssima essa informação que você traz aqui, Juliana. Juliana, no caso a Juliana que eu estou falando aqui, é que está no gabinete do governador Ibanez, né? A chefe de gabinete aqui na reportagem. Ela está sendo processada na qualidade de membro do Conselho Fiscal do BRB, cujo controle é detido justamente pelo governo do DF, e ela ocupa um dos cargos mais importantes, né? Aliás, esses detalhes aqui do processo da CVM não são públicos. Então, a gente tem essa primeira informação. Então, eles são réus, aqui no Jornal Globo. Não é na Justiça Comum, mas na CVM, Comissão de Valores Mobiliários, que faz o controle, né,
do mercado financeiro, estabelece regras e punições também para quem cometer fraudes no mercado financeiro. Então eles se tornam réus, o governo e esta funcionária específica do Distrito Federal, Gabi. É isso aí, então trazendo novidades a respeito desse assunto, porque era justamente isso que eu ia trazer aqui, Juliano, a gente voltar a falar do escândalo do Banco Master, pode vir até uma CPI, então esse é um desdobramento que a gente fala da CVM, essa é uma história. A outra coisa é mais uma CPI que pode vir aí, né? O ex-governador do Distrito Federal, o atual deputado, o Rodrigo Hollenberg, do PSB, a gente já falou sobre ele ontem, aqui, quando estourou o escândalo, né? A operação, na verdade. Ele está recolhendo as assinaturas para tentar criar uma CPI para investigar se houve fraude na relação entre o Banco Master e o BRB, o Banco Regional lá de Brasília. E o Hollenberg disse que entre ontem e hoje ele está recolhendo essas assinaturas, 16 deputados assinaram esse requerimento, precisa de 171 assinaturas, né, para ir para frente. E tem uma justificativa. Ele classificou até a CPI como urgente, porque, segundo ele, seria um dos maiores e mais sofisticados esquemas de fraude financeira da história recente do país. Aliás, ontem, Rodrigo, ele falou muito bem sobre isso. O Hollenberg, né? O Hollenberg, e muito firme. Olha, difícil sair CPI contra esse andar de cima, contra banqueiro, contra essa turma aí do luxo, da ostentação. Não sai não, viu? Eu acho que mesmo sendo 170 e poucas assinaturas, dificilmente. Pegue a votação de ontem, proteção total a criminosos de colarinho branco. Quase queriam alijar a PF de qualquer combate a crime no Brasil. Eu não acredito em nada desse Congresso para combater alguém ali considerado super rico ou até mais ou menos rico. O negócio ali é chutar a porta de barraco e nada mais. O Centrão não vai deixar avançar isso, mas é importante, o Hollenberg ontem pediu não só a CPI, como pediu a prisão do Ibanez. Pediu a prisão do governador Ibanez, já te mostrou aí aqui. Depende de PF, aí não vai depender de Congresso, de Justiça, né? Aliás, Chico, no caso do Master, a defesa pediu o habeas corpus, nós tivemos aqui agora há pouco também. Houve o pedido de habeas corpus, a defesa do Vorcaro, a manchete de agora também. Defesa do Vorcaro entrou com o pedido de habeas corpus e, importante, Juliano, também negou que ele estivesse tentando fugir, porque desde ontem circula informação de que, na verdade, ele inventou aquela história do fundo árabe para poder pegar o avião e dizer que ia para a Arábia, mas ele podia fazer uma parada em algum outro país aí e se refugiar, ser mais um aí a dar a banana do Vale Tudo. Comprava uma cidadania, tem um bocado de lugar que vende cidadania por 10 mil reais. 10 mil reais para ele, eu não tenho nesses 10 mil reais. Mas tem muito lugar, sei lá, vai para Bangkok. O PC Farias foi para Bangkok porque lá você compra, você vira amigo do rei. Só que não deu tempo, pegaram ele antes. Você compra uma cidadania por uma grana boa que esses caras têm de sobra. Malta, sei lá, tem um bocado de lugares que não é muito caro. Para esse cara é dinheiro de pinga. Pega só na festa da filha do Vorcaro, ele gastou 15, 20 milhões. Isso é um escândalo, né? 15 milhões na festa de 15 anos da filha. O artista mais barato era o Alok, para você ter ideia. Que estava lá fazendo o trabalho dele, não tem nada a ver com o crime do banco, né? Estava lá fazendo o trabalho dele, tocando as músicas para os ricaços dançar. Mas é uma turma de muita ostentação. Aí você pega as mulheres deles ou namoradas, vai no Instagram deles aí para você ver, você tem uma novela Vale Tudo por minuto. É uma bela diversão, aliás, recomendo. Fiz isso hoje. É aí que você conhece a sociedade brasileira e a desigualdade. E aquela casa, Chico, a casa de 280 milhões de reais na Bahia, né? Uma casa de 400 metros quadrados? 400 metros quadrados, só a suíte, Gabi. Vai para de Orlando, e a de Orlando é o triplo daquilo. É um negócio impressionante. Eu nem sabia que uma casa podia ter esse tamanho, valor e esse tamanho também, Juliano. É muita ostentação, é muita exibição, e ele gostava de dizer que era poderoso. Ele tinha um camarote de luxo dentro dos camarotes do Carnaval do Rio de Janeiro, que só entrava o bambambam do bambambam do bambambam, de Odete Reutemann para cima. Então, é um cara desse universo do Brasil, da ostentação, né? De comprar gente em Brasília, chegar comprando com convite, tem avião, entra no meu avião, vamos para Miami, Orlando. É esse tipo de gente. Mas está lá,
por enquanto, está no chilindró. E olha que o bicho tem advogado bom. Tem. Mas até agora tá na tranca. É isso. Eu tenho acompanhado esse caso há um bom tempo, tá, gente? Por quê? Porque alguns analistas, amigos meus que trabalham aí com análise de risco, já vinham apontando que a quebra do Master era quase irreversível, tá? Um amigo meu chegou a me dizer, olha, não, tem 99% de chance do Master quebrar. Isso já há alguns meses atrás, tá? Uns 6 meses atrás. E a preocupação de quem acompanha cenários de análise de risco é sempre o efeito contágio, né? Que uma corrida dos correntistas do Master para sacar os valores que estão depositados em aplicações, uma vez que o banco tem um rombo aí calculado em 40 bilhões de reais, né, e que o fundo garantidor de crédito não cobre a totalidade dessas operações, nem porque o fundo garantidor de crédito cobre operações de até 250 mil reais. Quem tem uma aplicação de 500 mil reais vai morrer com 250 mil. E isso poderia gerar um efeito contágio no sistema bancário. Não foram poucas as vezes no mundo em que a quebra de um banco desencadeou um efeito contágio que impactou muito as economias. Então, meus amigos que analisam risco, e eu que analiso o risco porque eu sou um pensador da política, e risco é um elemento fundamental na política, vinha já sendo alertado há um bom tempo de que a situação do Master era muito delicada e quase irreversível. Quando saiu a notícia da compra do Master pelo Fictor, que é esse fundo que tem entre eles, boa parte dos investidores são magnatas árabes, me chamou a atenção que alguém quisesse comprar o Master, considerando que ele estava às portas de uma recuperação judicial, né, ou mesmo de uma liquidação judicial. Quando sai um dia a notícia do Fictor e na outra a notícia da prisão do Vorcaro e da intervenção no banco, da liquidação do banco via Banco Central, aí as coisas começaram a se encaixar, né, e ficou claro que se tratava provavelmente ou possivelmente de uma operação para tentar ganhar tempo, né? A primeira análise que eu ouvi, olha, essa tentativa de compra do Fictor era para ganhar mais 6 meses. E o que se diz é que a tentativa de compra do BRB também era uma operação para ganhar tempo, ou seja, que a entrada do BRB como possível comprador do Master lá atrás, né, no processo que tramitou no CAD, no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, também tinha como propósito não comprar de verdade o Master, mas ganhar tempo para que o Master pudesse tentar encontrar um outro comprador ou passar parte dos seus títulos que não são executáveis para frente. Ou seja, já há algum tempo se sabe que o Master não anda bem das pernas e muita gente tem relação com o Daniel Vorcaro. Vou dizer só isso, tá? O Chico está completamente certo. A chance de uma CPI é 0, porque são 171 assinaturas. Significaria dizer que toda a esquerda, que são 135 deputados mais ou menos, teria que assinar essa CPI. E olha, tem gente também de centro-esquerda, para dizer o mínimo aí, que tem relações com o Vorcaro, e pelo menos mais uns 50 deputados, quase 50, 40, 50 deputados do Centrão. Então é muito pouco provável que o Hollenberg consiga 171 assinaturas, pelo menos enquanto o escândalo, entre aspas, ficar restrito ao Distrito Federal. Se o escândalo se nacionalizar, ou seja, se pegar figuras grandes da política brasileira, como a gente sabe que tem gente muito próxima do Vorcaro, aí pode ser que isso acabe desencadeando numa CPI. Mas nesse momento, enquanto a crise está circunscrita ao Distrito Federal, ao BRB, é praticamente impossível que a Câmara traga para dentro dos seus aposentos esse pepino chamado quebra do Banco Master, uma vez que muitos políticos têm relação com essa turma aí. Perfeito. Essa análise é fundamental. Todo mundo sabia, né, Juliano? Até o TSE lá do Rio de Janeiro, principalmente, sabia também. Eu queria trazer aqui, já que você falou do Centrão, mas puxando um pouco para a análise para as eleições do ano que vem, né? Como que está se organizando o Centrão. O Ciro Nogueira, ele defendeu hoje que a federação entre o PP, né, e União Brasil, o partido dele, o PP, deve priorizar as eleições de 2026 no âmbito dos estados, então dos governos estaduais e as forças na bancada do Congresso. Então, eu queria trazer aqui a fala dele nas redes sociais, né? Ele criticou a direita até nesse post. Vamos entender, tentar entender o que ele disse. Tem várias camadas aí. Tem muitas camadas, Rodrigo. Ele disse, com a entrada do registro no TSE nos próximos dias, consolidada a federação diante da falta de bom senso e de estratégia no centro e na direita, irei defender junto ao presidente Rueda, do União Brasil, que
que o nosso foco principal sejam as eleições estaduais e as nossas bancadas. E ele deixando claro aí para onde eles vão olhar no pós-Bolsonaro, né? Nas disputas estaduais e na formação de uma base sólida ali no legislativo. Eu falei que tem várias camadas, Chico, Juliano, Gabi, todas que nos acompanham. Porque primeiro tem um recado para a direita, para a família Bolsonaro principalmente. Sim. Diante da divisão, da falta de unidade da direita e do centro. Ou seja, ele está reclamando porque a família Bolsonaro está impondo o nome ainda da família, está dificultando o andamento das negociações. Mas me parece que tem uma segunda camada, que é quase um pedido de socorro aí, um aceno para o governo, do tipo... Uma bandeira branca para o Palácio do Planalto. Bandeira branca, amor. Tem um recado explícito, Lula, não mexe mais isso aí. Nisso daí, vamos conversar melhor, pô. Vamos botar a Polícia Federal para mexer. Então bate totalmente com o que você falou da dificuldade da CPI e com o que o Juliano acabou de trazer, né? A avaliação de que teria, muito difícil você conseguir a CPI. Por quê? Porque bate em muita gente. E o Ciro Nogueira, me parece que é dos mais desesperados. E que essa mensagem de hoje, a gente pode entender assim, Chico, Juliano, como uma bandeira branca também, ou uma tentativa pelo menos, dizer, Lula, eu não vou fazer o L agora assim tão rápido, mas pelo menos vamos conversar um pouquinho, diminui a pressão aí, por favor. Alguma coisa nessa linha? Pode ser. Acho que o mais importante dessa mensagem é que ela é mais uma peça nessa grande crise que a direita vive, que a extrema-direita vive, desde que o Bolsonaro foi para a prisão preventiva domiciliar, porque desde então esse campo está completamente desorientado, né, gente? Então é briga toda semana, são trocas de farpas, recentemente as trocas de farpas entre o Caiado e o Ciro Nogueira, a crise no PL de Santa Catarina, a saída da Carol Detone, o Carlos Bolsonaro por um fio lá em Santa Catarina. Então a situação da direita é de crise. A gente fez muitas análises aqui no ICL falando de que a direita enfrentaria uma crise, e tá aí a crise que a gente falou tantas vezes que a direita enfrentaria. A crise não vai se resolver rápido. O que aconteceu 2 semanas atrás com a matança no Rio de Janeiro e a volta do protagonismo do debate sobre segurança pública reequilibrou um pouquinho a pauta, o debate na sociedade, mas não resolveu os problemas políticos que a direita tem. Porque, vejam, os problemas da direita, da extrema-direita, são essencialmente políticos. Por que eu estou chamando de políticos? Porque do ponto de vista social, muitos discursos da direita e da extrema-direita encontram acolhida na sociedade. Porque são saídas simplistas, são saídas que mobilizam o medo das pessoas, são saídas que mobilizam os preconceitos que estão disseminados na sociedade. Então, é claro, a extrema-direita muitas vezes encontra um campo fértil na sociedade, né? Aquilo que o Felipe Nunes chama os ressentidos, que não aceitam a ascensão social dos mais pobres, não aceitam as cotas raciais, não aceitam políticas que olham para quem mais precisa, né? Então, o pessoal fala muito de mérito, mas na hora do vamos ver que é o Estado protegendo seus privilégios. Essa é a verdade, como já nos disse aqui tantas vezes o professor Gessé. Então, dentro desse campo, do ponto de vista social, a extrema-direita ainda tem base, ainda tem discursos que colam, ainda tem narrativas que funcionam. A questão é que, do ponto de vista político, eles estão com um imbróglio, porque o líder deles está preso e vai continuar preso. E eles não conseguem se acertar. Eu acho que esse tweet do Ciro está dizendo o seguinte: olha, vocês querem ficar nessa loucura de briga para a presidência da República e querem entregar a vitória para o Lula no primeiro turno? Boa sorte. Eu vou tratar de ter um monte de governador para poder negociar com o Lula. Eu acho que é menos uma bandeira branca, talvez, Rodrigo, agora para a eleição, para o primeiro turno, mas é uma sinalização do tipo, olha, o jogo está jogado, essa eleição está perdida para a presidência, vamos nos preparar para ter aqui um bloco de 7, 8, 10, 13 governadores para poder falar com o presidente Lula de igual para igual, com força política, porque na disputa presidencial nós somos carta fora do baralho. Boa, Juliano. Boa análise. Agora, ele tem que cuidar dele mesmo, porque ele está em terceiro lugar nas pesquisas no Piauí. Não está boa a coisa para ele lá. É isso. Exatamente. Juliano, bom ter você com a gente essa semana, querido. Nos vemos em breve. Valeu. Bom trabalho para ele. Sexta-feira estamos de volta aqui para comentar todas as notícias. E eu vi que temos aqui o curso com a professora Nancy Fraser, essa pós do ICL, sensacional. A Nancy Fraser lançou um livro recentemente, chama Capitalismo Canibal, um livraço. Então, a oportunidade de ter uma aula com a Nancy Fraser é imperdível. Então,
a turma que está aí querendo conhecer, fazer, está na dúvida se faz ou não faz a pós. Olha aí a fotinha da Nancy Fraser, sensacional, professora da New School of Social Research, lá em Nova York. Meu sonho era fazer um pós-doutorado com essa mulher, mas ela já não está mais aceitando pós-doutorado. Faz aqui, faz a pós-graduação aqui no ICL. Valeu, Juliano, um abraço. Juliano. Valeu. Boa noite, professor. Juliano, de plantão. Rodrigo Viana. Sexta-feira a gente estará junto, Juliano. Eu estou no plantão aqui. Valeu. É isso, a nossa equipe vai estar aqui. Vai. Juliano Medeiros, Rodrigo Viana e mais também, sexta-feira, de olho em tudo que está acontecendo. Vocês não vão perder nada que tiver desdobramento aí ao longo da semana. Não vou nem arriscar nada para, né? Tudo pode acontecer. O famoso não quero zicar nada, então vamos deixar os acontecimentos. Você está dizendo aquilo, as portas da Papuda se abrirem? Nunca sabe, né? Nunca sabe quando as portas... É improvável. Ou mais prisões nesse caso do banqueiro do Vocaro, porque, pelo amor de Deus, é muita gente grande enroscada na parada. É verdade. E a gente continua tendo desdobramentos ainda hoje, depois da operação. Vamos falar de assuntos internacionais também? Vamos dar uma olhadinha no calcanhar de Aquiles dos Estados Unidos, não, do Donald Trump lá nos Estados Unidos. Vamos chamar o professor Leonardo Trevisan aqui nessa quarta-feira. Professor, sempre um prazer te receber. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Gabriela, Rodrigo, Chico. Boa noite a todos que nos escutam, gente. Boa noite, professor. Olha, professor, a gente vai voltar mais uma vez a falar do caso Epstein, porque o Congresso dos Estados Unidos aprovou a divulgação dos documentos, né? E o próprio Donald Trump já tinha orientado os republicanos a votar a favor da divulgação. Ele tem mudado posicionamento ultimamente, né? Tem se posicionado publicamente como se estivesse ali também fazendo pressão pela divulgação. Ele foi até para as redes sociais antes do Senado iniciar a votação, dizendo, né, que, enfim, sobre a importância disso. Ele fez um textão nas redes sociais. Mas o importante dessa história, professor, é a gente entender como é que isso pode, eu acho que o que todo mundo quer saber, né? Como é que isso pode afetar a popularidade do Trump, o quanto ele está preocupado, até porque isso é muito caro para o próprio movimento MAGA, que ajudou o Trump a chegar ali ao posto, né, da cadeira presidencial da Casa Branca. Primeiro de tudo, sabe, Gabi, a gente precisa olhar para o Trump, né, com as suas idas e vindas. O que elas querem dizer? Né? No Trump nada se perde, tudo se transforma em coisa pior. Então, não adianta a gente olhar. Né? Então, começou lá durante a eleição, né, durante a campanha, que apareceu os primeiros sinais, e ele disse, não, eu quero divulgar, o dia que eu estiver na Casa Branca, eram 3 promessas. Né? Acaba a guerra na Ucrânia, acaba a guerra em Gaza e eu divulgo as... Não aconteceu nada disso. Né? Então, aí o que de fato aconteceu? Né? Em fevereiro, a Câmara liberou uma série de arquivos e a Pambond disse que havia uma lista de clientes. Pambond é a Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Secretária de Justiça. Em junho, ela mudou de ideia. Em junho, o departamento mudou de ideia e disse que não havia mais provas, tinham desaparecido. A partir daí, o Trump começou a jogar duro, ia dizer que era idiota. Pode usar vários filmes. Quem lidasse com isso? Começamos em fevereiro, junho. Setembro mudou de ideia. Daí, de alguma forma, ele começou a dizer que era uma farsa, que era uma derrota, que era uma medida dos democratas, conspiração dos democratas. Até novembro, quando a Câmara autorizou, de fato, algo mais do que aqueles e-mails que já se sabia desde fevereiro de 2018. Aí o caldo entornou. Aí, de certa forma, ele não tinha mais o que dizer. O que é que propiciou essa pressão? O que mudou nessa pressão? É exatamente o que você falou. É o MAGA. A gente tem que ter uma ideia exata, não é só a curva de declínio, ele está com 38% de apoio popular, o mais baixo de toda a história dele, nesse governo. O problema é um pouco maior, porque quem é que está começando a colocar isso em dúvida.
A gente tem que entender Estados Unidos para entender Trump. A gente tem que entender que uma parcela enorme dos Estados Unidos vai 3 vezes por semana na igreja e no domingo passa o domingo na igreja. Essa gente vota Trump. Só que essa gente não quer ouvir falar em criança sendo molestada, não quer ouvir falar em escândalo sexual. Como é que faz? Como é que eu faço com o pastor? É aí que está o problema. Quando isso contaminou quem domina esses votos, eu vou dar um nome com todas as letras, né? Que era a carro-chefe do Trump, a Marjorie Taylor Greene. Né? Quando chegou nela, o Trump pôs a mão na cabeça. A Marjorie Taylor Greene é aquilo que a gente pode dizer um papa-votos ideal de milhares de pastores. Se ela mudou o discurso, imagina o que o pastor está pensando na igreja. É aí que está o problema. Porque aí abriu o leque, Gabriel. Não é só 3% de inflação, café com 21% de inflação, carne com 18% de inflação. É aquilo pelo qual o americano, lá dessa cidadezinha, votou. Eu quero o mundo parado, eu quero confiar, não quero mudança alguma. Eu quero que, de alguma forma, aquilo que eu imagino como mundo retinho, tudo certo, tudo funciona. Foi isso que o Trump me prometeu. Isso aí não molesta a menina de 14 anos de idade. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Agora, chegou lá embaixo. Professor Trevisan, mas a hora que divulgam efetivamente, né, você libera os documentos, não pode ficar pior ainda a situação para o Donald Trump se isso mostrar em detalhes as relações dele com o Epstein, ainda que não mostrem detalhes mais escabrosos da vida pessoal, individual do próprio Trump, mas só mostrar que ele tinha uma relação próxima, que eles trocavam e-mails, que eles eram realmente próximos, isso já não vai ser pior ainda? O que ele teria a ganhar? O que a gente pode esperar daqui para frente, já que na economia parece que não vai haver grande melhora, pelo menos daqui até o ano que vem, quando tem eleição do Congresso, e nesse caso aí dos costumes, né? Mas nesse caso nós estamos falando de crime, não é nem de costume, estamos falando de crime sexual, crime. Né? Crime, então, 14 anos de idade, exatamente. Pois é, o que ele pode colher ainda, o Trump, a hora que os documentos saírem, né? Os documentos, basta sair um documento com o Epstein e ele comentando sobre a pessoa. Você lembra do desenho? Ah, sim. Teve um desenho. Sim. Lembra do desenho? Sim. O desenho é só a ponta do iceberg. Uhum. Tem muito mais para baixo. Eu continuo insistindo. Como é que convive isso com o discurso moralista lá para o pastor? Talvez a aposta Porque dele... é isto que sobrou para o Trump. Nós não podemos nos enganar sobre isso. Não podemos nos enganar sobre isso. Essa é a base. Se essa base oscila, aí é que está o problema. De alguma forma, quando a gente olha para esse quadro, não é? Vocês lembram que nós estávamos comentando que a água estava subindo? Subiu mais. Eu ousaria dizer que está pelo peito. Está longe do nariz? Não tanto, mais. Esse ponto explica o desespero. Esse ponto explica uma série de mudanças. Esse ponto explica até mesmo o movimento em Gaza. Esse ponto explica até mesmo situação com Venezuela. Olha, eu chamo o Maduro para conversar. E tem um problema que é dramático e que é igual em qualquer lugar do mundo. Desculpe a minha palavra tão dura. Os ratos abandonam um navio precocemente. É isso que está acontecendo. Não é só a Marjorie Taylor Greene. Ratazanas grandes e ratazanas médias e ratinhos já estão montando o seu esquema para ficar longe. Porque daqui faz a conta. É menos de 12 meses, porque é 4 de novembro. Isso. Ele está vendo aquilo... Vocês viram o resultado da votação? Foi 427-1.
Ninguém quis pôr a carinha para defender o Trump. Isso é sinal muito grave. Isso é, de certa forma, uma carga muito exemplar de que os ratos já estão desenhando o caminho para sair do navio. E o Trump sabe disso perfeitamente. Ele já faliu 4 vezes. Ele sabe o que acontece. Então, de algum modo, esse processo é um processo sinalizador. Isso é importante. Muito mais grave que os arquivos do Epstein é os 427 votos. Ninguém quis apostar. Exatamente. O bicho ficou feio demais. O professor... E aí vem a pergunta básica. O que nós não sabemos, que é o que você disse. É isso. O que é que pode vir aí que os deputados sabem? Trumpistas. Professor, o senhor estava citando ali também esse posicionamento a respeito da Venezuela. Eu acho importante contextualizar quem está nos acompanhando, porque teve uma novidade a respeito dessa história, né? Os Estados Unidos rejeitando uma oferta de renúncia do Nicolás Maduro, uma apuração do New York Times, mas só para as pessoas entenderem, porque a princípio, quando você vai ler isso, parece um pouco absurdo, né? Como assim? Não era o que os Estados Unidos queriam? Mas eles dizem que os Estados Unidos, né, o governo Trump, na verdade, disse que não aceita prazo para essa saída do Maduro. A gente está vendo o print aqui na nossa tela, né? Ele quer algo mais imediato, o governo Donald Trump. Até outro destaque da reportagem é esse que está na nossa tela, de que o Trump autorizou os planos da CIA para uma operação secreta lá na Venezuela, no território venezuelano. E aí, Rodrigo, o Trump também... Ele autorizou essa nova rodada de negociações com o governo venezuelano e, nesse desenrolar da reportagem, tem uma explicação de que o Nicolás Maduro, ele até se dispôs a renunciar, mas que isso aconteceria dentro de alguns anos e tal, e a Casa Branca... Maduro renunciar? Falou, não. Eu vou te falar uma coisa, assim, tem que tomar um pouquinho de cuidado com essas notícias que saem assim no New York Times, já com a resposta dos Estados Unidos. Não, veja, o Maduro prometeu renunciar e o Trump não aceitou. Porque ele quer imediato, segundo isso me parece operação de guerra de informação, Chico, usando o jornal. Total. Me parece, não sei. Parece, né? Tem cara. Parece, né, Rodrigo? Parece, né? Porque a informação real que tem, ele disse na porta do avião, de novo, lá em Palm Beach, voltando para Washington. Né? Ele disse, Maduro quer conversar comigo, e eu converso com todo mundo. Quem está falando que vai conversar com Maduro vai dizer que... Sabe, tem nessa notícia dos 3 anos, né? Sabe, Rodrigo, toda vez que eu vejo essas notícias, eu olho para o bolso. Quem vai ganhar? Né? Toda vez que está na primeira página do New York Times, eu faço o mesmo raciocínio que você. Quem é que vai ganhar com essa história? Né? Por que o Maduro precisa ficar 3 anos? Vocês repararam que há um subtexto aí de que o Maduro teria feito ofertas em relação à receita do petróleo e às reservas de petróleo na Venezuela? Opa! Como é que é? A Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo. Ela é maior que a da Arábia Saudita. As companhias petrolíferas americanas e europeias e asiáticas, até o Brasil, até a Petrobras, estão entrando via Guiana para pegar isso aí. Então a Chevron disse, não, eu vou pegar o lençol mais para mim. Então, quando você olha para isso, o Trump está querendo achar uma solução venezuelana para chamar de seu, para chamar de sua, para que aliviar a pressão sobre o Epstein, mas, ao mesmo tempo, ajeitar a vida dele com as petrolíferas, porque ele precisa, né? Exatamente. É carga demais para o caminhãozinho, até mesmo do Trump, amigos. Até mesmo para o Trump. É carga demais. Precisa entender melhor o movimento dentro do Departamento de Estado para a gente ver que talvez esta saída de sobrevivência do Maduro também não agrada a bases trumpistas que estão dentro do Departamento de Estado bem agressivas, que o Rubio é um deles. Você fala, o Rubio não tem importância, o Rubio pretende ser o sucessor.
O Rubio precisa de um discurso duro, sem acordo com Maduro. Olha que sinuca de pico, como diria meu tio-avô. Porque, desculpa, né? O Trump precisa disso, agradar as petrolíferas para sair de lá. Mas ele não pode fazer isso desagradando as bases trumpistas dele, da própria Flórida, que não podem ouvir falar de Maduro sem tremer. Como é que faz? Essa é a pergunta. Se vocês me disserem que o Trump está se aproximando do inferno astral, eu vou dizer para vocês que vocês estão mal informados. Porque ele já está. Já está. É verdade, professor. E é impressionante, Chico, que ainda tem uma declaração que a gente não colocou aqui, que ele deu quando ele teve um jantar lá na Casa Branca, em homenagem ao príncipe herdeiro da Arábia Saudita, o Mohammed bin Salman. Sim! E assim, sabe aquele negócio que a gente vê na internet, né, do rolê aleatório? Foi um pouco isso, porque tava lá Cristiano Ronaldo, o Elon Musk, tudo bem, que é aliado do Trump, brigaram, se estranharam aí uma época, mas estava lá também. E aí o Trump fez uma coletiva com jornalistas, né, e com o Salman, ele defendeu o Salman das acusações da própria CIA, porque, segundo os relatórios de inteligência dos Estados Unidos, o bin Salman foi o mandante do assassinato do Jamal Khashoggi, o jornalista saudita, enfim, que estava apontando questões ali, que estava na oposição, né, escrevia para o jornal The Washington Post até. Ele foi morto e esquartejado. É uma história escabrosa essa do Khashoggi, né? Mas vamos assistir a fala do Donald Trump e aí a gente volta a conversar sobre toda essa questão? Vamos lá. Is it appropriate, Mr. President, for your family to be doing business in Saudi Arabia while you're president? Is that a conflict of interest? And Your Royal Highness, the U.S. intelligence concluded that you orchestrated the brutal murder of a journalist. 9/11 families are furious that you are here in the Oval Office. Why should Americans trust you? And the same to you, Mr. President. Now, who are you with? I'm with ABC News, sir. You're with who? ABC News, sir. Fake news. ABC fake news. One of the But the worst. question is One of the legitimate, worst sir. in the business. He's done a phenomenal job. You're mentioning somebody that was extremely controversial. A lot of people didn't like that gentleman that you're talking about. Whether you like him or didn't like him, things happen. But he knew nothing about it, and we can leave it at that. You don't have to embarrass our guest by asking a question like that. Olha, aqui só para resumir muito rapidamente para quem está só ouvindo e não entendeu aqui o diálogo, mas a jornalista ela faz uma pergunta, né, justamente sobre isso que a gente está falando aqui. Ué, a gente tem documentos, né, comprovando um assassinato brutal. E aí o Trump questiona, de onde que você é? E ela fala, ABC News. Ele fala, ABC News é fake news, né? Já desmoraliza, ele já tenta desmoralizar ali. E depois, o príncipe dá aquela risadinha irônica ali. Irônica, ainda por cima. E aí depois ele dá, assim, completamente ele passa por cima o dessa, Trump né? diz assim, que essa pessoa que você se refere, que era o jornalista assassinado, era uma pessoa controversa. Bom, e daí que era controversa? Não pode assassinar na embaixada? E segundo, coisas acontecem. Shit's happen. Things happen, ele disse. Esquartejar alguém acontece. Rodrigo. Esquartejar é uma coisa natural. É raro, mas acontece muito. Né? Isso deve ser alguma coisa por aí. É raro, mas acontece. Sabe, Gabi, surreal. Quando você olha para essa situação, você vê o terceiro vértice do inferno astral. Esse é o terceiro vértice. Porque tem um outro problema, né? Ele fez muitas promessas no Oriente Médio, até mesmo para o genro e para o sogro, né? E, de alguma forma, ele sabe perfeitamente do risco que tem, o risco tremendo que tem, né? De todos os acordos de Abraão darem em nada, os acordos de Abraão ficarem estranhamente parados. O genro dele, o Jared Kushner, fez acordos na Arábia Saudita. Vocês viram o que o rei foi fazer lá, o Mohammed bin Salman, o príncipe ainda? Né? Ele foi negociar 600 bilhões de investimento nos Estados Unidos, é um número, pode ser outro número, não importa. Ele foi negociar investimento. Mas olha, o que ele foi fazer mesmo lá foi buscar F-35. Que a Arábia Saudita não tem em quantidade suficiente. Isso aí tem a ver com o jeito, atrás dessa conversinha aí, tem China.
Porque a China disse, se os Estados Unidos não derem para vocês, eu dou. Se os Estados Unidos derem F-35 para a Arábia Saudita, como é que faz com Israel? Porque foi o padrão bem avançado dos jatos israelenses que fritou a aviação iraniana. A Arábia Saudita não tem uma aviação tão... Ela tem F-16. Para usar uma comparação, F-16 é mais ou menos 2, não chega nem a 3G, do F-35, que é 5G. Maleabilidade, velocidade, poder de fogo, um monte de coisa do avião. Vai dar o F-35 para a Arábia Saudita? Ele foi lá com o dinheirinho sacudindo. Quer me dar, eu faço investimento, mas eu quero comprar F-35. Uhum. Aí faz como com Israel? Aí faz como com o genro? Eu estou te dizendo que nós descobrimos a pólvora, Gabi. É inferno astral. Ele não é analista de relações internacionais, é astrólogo, professor Trevisan. Acabamos de saber. O professor está um pouco místico. É astrólogo. Astrologia. É astrólogo. É inferno astral. É isso. É inacreditável, porque na conversa que a gente está tendo aqui, nós estamos expondo fragilidades da água subindo. Isso. Exatamente. É 1, 2, 3, né? Mas eu acho claro que o escândalo Epstein é o mais grave, porque pega a base mais imobilista numa eleição. Do MAGA, que é absolutamente, vamos usar uma palavra educada, dogmática. Do mesmo jeito que ela adora, ela passa a odiar. Do mesmo jeito que ela vota, ela passa a não votar. Não tem meio termo. Então, a situação é bem curiosa. Viu? É bem muito, curiosa. Professor. E a gente vai voltar a falar sobre isso ainda, viu? A gente não vai conseguir escapar, não, porque, como o senhor já disse, né, o inferno astral... Tá pegando mesmo. Mas inferno astral para uma quarta com gosto de sexta-feira tá ótimo essa fala do professor. Professor, muito bom. Obrigada. Sempre um prazer ter você aqui junto com a gente. Obrigado. Eu é que gosto da conversa com vocês, que pelo menos a gente dá uma risada numa situação tão tensa como essa. É o jeito, professor. Preservar o bom humor é fundamental. É isso. Um abraço, meus amigos. Muito obrigado. Um abraço, boa noite, professor. É fundamental mesmo, né? Porque olha, diante desse roteirista... Nossa, para aguentar... Vou nem falar o roteirista do Brasil, mas o nosso é especial. Agora, o roteirista do mundo também, ultimamente... Esse está trabalhando bem também. Está trabalhando bastante. Meu Deus. Hoje é dia de provocação, hein? Provocação histórica, com o professor Lindené Pareto. É a Joyce Bert. Muito bom. Vai falar do corpo e a cidade, resistências no espaço urbano. A Joyce Bert, ela é arquiteta, né? E também, enfim, ela tem uns posicionamentos muito importantes. Excelente nome. Das redes também. Social, importantíssimo. Então, a gente vai acompanhar, a partir de agora, a conversa com a Joyce. Eu estou bem curiosa também para acompanhar. Vale a pena, hein, gente? Fiquem com a gente. Muito bom. Pode liberar a jurubeba da quarta-feira? Não, acho que hoje é uma licença poética, não? Hoje vai. Uma jurubeba educada ali. Moderada. Sem metanol, evidentemente. Claro, sempre. Aqui em São Paulo não resolveram ainda. O Tarcísio, o Derrite não resolveu sequer o problema do metanol. E agora está mentindo, né? Se pavoneando de resolver o problema da segurança do Brasil. A gente não pode nem tomar nossa jurubeba em paz. Pelo amor Vamos nessa. Vamos tentar dar uma respirada. E tem noticiário aqui. Boa live de sexta-feira. Espero que sem nenhuma prisão. Qualquer coisa no enxame. Que... Tá bom. Estarei de plantão. Na audiência. Muito bem. Isso aí. Valeu, pessoal. Valeu. Boa noite. Boa noite. Democracia radical. Já ouviu falar sobre esse conceito? Não existe democracia se não formos ao limite em busca de mais direitos, igualdade e liberdade. Esse é um conceito necessário que hoje faz parte do campo de estudos da teoria crítica e que iremos estudar no nosso curso de pós-graduação do ICL. Eu vou contar mais sobre isso no dia do lançamento oficial da pós, dia 27 de novembro, uma quinta, às 20 horas. Eu te espero lá.